No decorrer dos séculos XVII e XVIII, a história do Brasil colônia registrou muitas revoltas, conspirações e rebeliões. Alguns revoltosos contestavam determinados aspectos da política metropolitana, sendo classificados como movimentos regionais, sem caráter separatista. Outros, porém, assumiram esse caráter buscando a independência. Entretanto, é importante frisar que os revoltosos não tinham interesse em uma independência plena, uma vez que faziam parte da elite colonial e queriam mesmo era se livrar das decisões da metrópole, que contrariavam seus interesses econômicos. No estado do Maranhão e Grão-Pará, a oferta de mão de obra escrava não conseguiu suprir a necessidade, principalmente por conta da falta de recursos econômicos dos colonos em adquiri-los e da distância dos portos fornecedores. Com isso, os colonos começaram a recorrer à escravização dos indígenas, levando-os a atacarem as missões jesuíticas da região em busca de nativos. Para resolver o problema de abastecimento na região e dar um fim aos conflitos entre colonos e jesuítas, foi criada a Companhia Geral de Comércio do Maranhão, que, entre outras atribuições, deveria fornecer 500 escravos africanos por ano, abastecer a região com gêneros alimentícios, tecidos e outros artigos, além de adquirir e exportar produtos locais, como cacau, fumo e couro, favorecendo assim os produtores locais. A Companhia Geral tinha o monopólio do comércio da região. Com isso, obrigava os produtores a venderem seus produtos a preços menores, ao mesmo tempo que negociava suas mercadorias a preços acima da média, ou seja, comprava barato e vendia caro. A adoção dessas práticas e a falta do cumprimento do abastecimento da mão de obra escrava acabaram provocando o início do movimento rebelde. Após alguns meses de preparação, aproveitando a ausência do governador Francisco de Sá Menezes em visita a Belém do Pará, a revolta eclodiu na noite de 24 de fevereiro de 1684, durante as festividades de Nosso Senhor dos Passos. Sob a liderança dos irmãos Manuel e Tomás Beckman, senhores de engenho da região, e de Jorge de Sampaio de Carvalho, com a adesão de outros proprietários e comerciantes insatisfeitos com o governo, um grupo de 60 a 80 homens mobilizou-se para a ação, assaltando os armazéns da companhia. Em 25 de fevereiro, a revolta estava consolidada, organizando-se na Câmara Municipal uma Junta Geral de Governo composta por 6 membros, sendo 2 representantes de cada segmento social, latifundiários, clero e comerciantes. Tentando resolver a situação, a coroa anulou os privilégios da companhia e nomeou um novo governador para o Maranhão. Em maio de 1685, o novo representante do rei chegou a São Luís e determinou a dissolução do governo provisório. Além disso, autorizou a prisão dos líderes da revolta. Manuel Beckman foi executado e Tomás Beckman foi condenado à prisão perpétua. Outros envolvidos também foram condenados, presos ou degradados. A Guerra dos Mascates foi motivada por disputas econômicas e políticas entre as elites de Olinda e Recife. Durante o período de dominação holandesa, o Recife se tornou a sede da administração, recebendo diversas melhorias e investimentos. Após a expulsão dos holandeses, muitos comerciantes portugueses se estabeleceram no Recife, passando a abastecer as regiões das minas, obtendo muitos lucros. Em contrapartida, Olinda passou a sofrer os efeitos da queda do preço do açúcar no mercado externo, principalmente devido à concorrência com o açúcar holandês, que passou a ser produzido nas Antilhas. Para manter os negócios, os senhores de engenho de Olinda se viram obrigados a contrair empréstimos com os comerciantes do Recife. A rivalidade entre Recife e Olinda se agravou após a elevação da primeira categoria de vila, em 1709. Com isso,
os moradores do Recife passaram a ter os mesmos direitos políticos que os moradores de Olinda. Tal medida desagradou os senhores de engenho, que além de estarem endividados com os comerciantes do Recife, perderam parte de seu poder político. Em novembro de 1710, iniciaram os conflitos com a invasão do Recife pelos olindenses. Em junho de 1711, os comerciantes do Recife, com o auxílio de autoridades de outras capitanias, retomaram o controle da vila. O conflito terminou em outubro com a vitória definitiva dos recifenses. Portugal ordenou a prisão dos envolvidos no conflito e alguns foram degradados para a Índia. A Revolta de Vila Rica também ficou conhecida como Revolta de Filipe dos Santos e aconteceu em julho de 1720 na cidade que hoje é conhecida por Ouro Preto, em Minas Gerais, e é considerado um dos movimentos precursores da chamada Inconfidência Mineira. Entre suas causas principais estavam a criação das casas de fundição, a proibição da circulação do ouro em pó e o monopólio do comércio dos principais gêneros pelos portugueses, também chamados de reinóis. Enquanto a produção das minas crescia, os tributos enviados à coroa permaneciam estagnados. Em Portugal, acreditava-se que essa discrepância entre produção e arrecadação de impostos era devida ao contrabando do ouro. Uma das medidas adotadas em 1719 foi a criação das casas de fundição e a proibição da circulação de ouro em pó. Todo o ouro passaria a ser fundido em uma daquelas instituições, lugar também onde seria pago o quinto, ou seja, o tributo de 20% sobre o ouro encontrado. Dessa forma, sairia dali o chamado ouro quintado, o único que poderia circular livremente, marcado com o sinete da coroa e sobre o qual teria sido pago o tributo. O rei Dom João V nomeou Dom Pedro Miguel de Almeida e Vasconcelos, o conde de Assumar, como governador da província. Sua função era aplicar nas minas 3 disposições que contrariavam os interesses locais: anunciar a instalação na capitania de um bispado, aplicar a Carta Régia de 25 de abril de 1720, a qual extinguia algumas funções e aumentava o poder do governador, e impor o cumprimento da Carta de 1728, que criava as casas de fundição. Liderados por Filipe dos Santos, um pequeno comerciante da região, os revoltosos tomaram Vila Rica e elaboraram um documento no qual denunciavam a corrupção de funcionários da coroa que atuavam nas minas. Também protestaram contra os altos impostos e contra a instalação das casas de fundição. Os revoltosos, após tomarem Vila Rica, se dirigiram para Vila do Carmo, local onde se encontrava o governador. O conde de Assumar recebeu os revoltosos e iniciou as negociações, afirmando que iria atender às reivindicações. Tal postura nada mais era que uma forma de ganhar tempo para reunir forças militares capazes de enfrentar os grupos que haviam se rebelado. Em 17 de julho de 1720, o conde de Assumar decretou a prisão dos líderes da revolta após conseguir reunir cerca de 1.500 homens armados que se dirigiram para Vila Rica. Em 2 dias, a rebelião foi reprimida e os líderes presos. Em 19 e 20 de julho, Filipe dos Santos foi julgado e condenado à morte pela participação na revolta. Ele foi arrastado pelas ruas da cidade e esquartejado. O objetivo era que sua morte servisse de exemplo aos que ousassem enfrentar os funcionários e a coroa portuguesa, principalmente no que se referia à cobrança de impostos sobre a exploração das riquezas minerais na colônia. Com o declínio da mineração, o valor mínimo de 100 arrobas de ouro pagos por ano ao governo português raramente era cumprido pelos mineradores. As dificuldades se agravaram após a decretação de uma série de medidas restritivas na colônia, como o Alvará de 1785, que proibia o funcionamento de manufaturas têxteis na colônia, obrigando à importação do produto.
Em 1788, a situação se agravou com a chegada do novo governador da capitania, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de Barbacena, que chegou com a função de aumentar a receita. O governador tinha a missão de cobrar os impostos em atraso e aplicar a derrama, o que deixou os moradores da capitania em alerta, criando condições favoráveis para o planejamento de uma conspiração. Em sua maioria, os conspiradores integravam a elite colonial e tinham em comum a formação em universidades europeias, onde tiveram acesso a ideias iluministas. Também tinham conhecimento das condições que levaram os colonos ingleses a elaborarem a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. Influenciados por essas ideias, os revoltosos pretendiam proclamar uma república na capitania de Minas Gerais no mesmo dia em que fosse decretada a derrama. Os revoltosos criaram símbolos nacionais e decidiram que a capital da nova república seria São João del Rei. O plano também previa a tomada das instalações da Casa da Moeda e a anistia de todas as dívidas com a coroa portuguesa. Com relação à questão escravista, a maioria dos envolvidos eram grandes proprietários e não tinham interesse nessa questão. A maior preocupação era se livrar do jugo português, político e econômico, e formar uma nova elite dirigente. Em março de 1789, o governador convocou algumas pessoas a comparecerem à Junta da Real Fazenda, instituição responsável pelo controle da arrecadação de impostos na colônia, a fim de cobrar os impostos atrasados. Entre essas pessoas estava Joaquim Silvério dos Reis, proprietário de minas e fazendeiro da região, que, em troca do perdão de suas dívidas, denunciou seus companheiros rebeldes. Todos foram presos e 11 condenados à morte, mas apenas um, Joaquim José da Silva Xavier, foi executado. Os outros tiveram sua pena transformada em degredo. Ainda no quadro de movimentos separatistas do Brasil Colônia, destacou-se a Conjuração Baiana de 1798, também chamada de Conjuração dos Alfaiates, devido ao fato de que vários membros do movimento eram dessa profissão, ou ainda Revolução dos Búzios, porque alguns membros usavam um búzio pendurado no braço para facilitar a identificação entre si. O movimento se inspirou nos ideais de igualdade e liberdade da Revolução Francesa e vários de seus membros faziam parte da maçonaria e se reuniam periodicamente para estudar textos de Rousseau e Voltaire. Dessa forma, podemos, a princípio, observar que a Conjuração Baiana era um movimento de elite. Entretanto, as ideias revolucionárias defendidas logo chegaram a outros setores da sociedade, rompendo os limites da maçonaria. O movimento começou a aglutinar homens brancos de baixa renda, como também negros libertos. Em 12 de agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de folhetos e manuscritos, convocando a população a formar uma revolução e implantar a República na Bahia. Esses panfletos foram fixados na esquina da Praça do Palácio, na Igreja de São Bento, entre outros locais de grande circulação, pontos centrais da cidade, e convocavam a população para a revolução que atenderia às demandas do povo, separando a Bahia do domínio português. Nesse mesmo dia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, governador da Bahia, ordenou a abertura de uma investigação para descobrir os responsáveis. No momento em que a revolta radicalizou, a elite se afastou do movimento, com receio que ele se transformasse em uma revolução popular contrária aos seus interesses. Os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, além dos alfaiates Manuel Faustino e João de Deus e o ourives Luiz Pires, passaram a liderar o movimento, que além da independência da Bahia, também reivindicava mudanças no sistema tributário, liberdade de comércio e abolição da escravatura. Logo as autoridades chegaram aos conspiradores. Graças a denúncias, descobriu-se o local em que os membros da conjuração realizavam suas reuniões e logo
Dezenas de participantes do movimento foram presos. Luiz Pires conseguiu fugir, mas os demais foram executados na forca no dia 8 de novembro de 1799. Posteriormente, seus corpos foram esquartejados e seus restos expostos em diferentes pontos da cidade. Vários membros foram degradados, outros morreram na prisão.